Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 11, que tem o seguinte título: O Primeiro Concílio da Igreja de Cristo. Esta lição foi estudada no dia 13 de março de 2011 e tem os comentários de Claudionor Correia de Andrade. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos fazer um convite para você que está aqui no canal pela primeira vez. Então não perca tempo, se inscreva agora no canal e acione o sininho em todas as notificações, porque fazendo isso, você vai ser notificado e verá tudo em primeira mão quando postarmos um conteúdo novo no ar. Não se esqueça de deixar o seu gostei, porque fazendo assim, você nos ajudará a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, pegue um lápis, um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e das relações sexuais ilícitas. Atos, capítulo 15, e os versículos 28 e o 29, Almeida Revista Atualizada. Verdade prática. O objetivo de um concílio eclesiástico, convocado sob a orientação divina, é preservar a unidade da Igreja no Espírito Santo e conservar a sã doutrina. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, no capítulo 15, do versículo 6 até o versículo 12, que diz assim: Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. A Igreja de Jerusalém corria o risco de se transformar num movimento religioso como outro qualquer da Judéia. Se não fosse a sábia decisão dos apóstolos, dos líderes e da comunidade palestínica, a Igreja de Cristo estaria fadada a um fortuito fracasso já em seus primórdios. Porém, o Espírito Santo conduziu o Concílio de Jerusalém, abalizando-o por uma sábia decisão. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Atos, capítulo 15 e o versículo 28, Almeida Revista Atualizada. O Concílio de Jerusalém. Contexto: a conversão dos gentios, a tensão entre judeus e gentios,
a insistência dos crentes judaizantes tradicionalistas para que os gentios adotassem o estilo de vida judaico, o combate violento de Paulo contra o evangelho judaizante, a necessidade de uma resolução que legislasse sobre o tema. A questão levantada: para os gentios serem salvos, era necessário se tornar um judeu? Atualmente é necessário alguma outra coisa fora de confessar a Cristo para ser salvo? O debate. De um lado, os fariseus cristãos apoiavam a visão dos judaizantes. Do outro, Paulo e Barnabé enfatizavam que Cornélio e sua família foram aceitos por Deus como gentios. Conclusão. Em harmonia com as Escrituras, a contribuição do apóstolo Tiago foi preponderante para a resolução apostólica, em conjunto com a Igreja. Em primeiro lugar, não se devia pedir aos gentios que adotassem a cultura judaica, pois isto perturbaria. Capítulo 15 e o versículo 19. A liberdade em Cristo. Em segundo lugar, as recomendações estabelecidas foram: não comer carne sacrificada a ídolos, não ingerir sangue e nem comer carne sufocada, não praticar relação sexual ilícita. Estas resoluções deixam patentes a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus e o verdadeiro princípio de respeito à vida que Deus exige de nós. Introdução. Palavra-chave: concílio. Reunião em que se trata de assuntos dogmáticos, doutrinários ou disciplinares. Sob as instâncias de Paulo e Barnabé, os apóstolos convocam um concílio de Jerusalém para tratar de uma questão que vinha perturbando os crentes gentios. Deveriam estes também observar os costumes e ritos judaicos? Isto porque alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos, capítulo 15 e o versículo 1. As decisões desse concílio, realizado no ano 48, foram mais do que vitais à expansão do cristianismo até aos confins da terra. Primeiro tópico: o que é um concílio? Em primeiro lugar, definição. Originária do vocábulo latino concilium, a palavra concílio significa conselho, assembleia. O concílio, por conseguinte, é uma reunião de representantes da Igreja, cujo objetivo é deliberar acerca da fé, doutrina, costumes e disciplina eclesiástica. Em segundo lugar, os concílios no Antigo Testamento. O primeiro concílio da Velha Aliança deu-se quando Moisés congregou os anciãos de Israel para declarar-lhes o plano de Deus para libertar os hebreus do Egito. Êxodo, capítulo 4 e o versículo 29. A partir daí, muitos foram os concílios convocados, quer pelos reis, quer pelos profetas, para tratar das urgências nacionais e das crises que surgiram ao longo da história de Israel no Antigo Testamento. Segundo Crônicas, capítulo 34 e o versículo 29. Esdras, capítulo 10 e o versículo 14. Ezequiel, capítulo 8 e o primeiro versículo. Em terceiro lugar, os concílios em o Novo Testamento. Os apóstolos reuniram-se em 3 ocasiões distintas para decidir sobre pendências na comunidade cristã. A primeira vez para eleger Matias em lugar de Judas Iscariotes e aguardar a chegada do Consolador. A segunda para instituir o diaconato e a terceira para discutir as imposições
que os judaizantes buscavam impor sobre os cristãos gentios. Atos, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 26. Capítulo 6, do primeiro versículo até o versículo 15. Capítulo 15, do versículo 6 até o versículo 30. Sinopse do primeiro tópico. O concílio é uma reunião de representantes da Igreja, com o objetivo de deliberar acerca da fé, doutrinas e costumes eclesiásticos. Segundo tópico: a importância do Concílio de Jerusalém. A terceira reunião dos apóstolos, que viria a ser conhecida como o Concílio de Jerusalém, foi tão importante e vital à Igreja de Cristo, que dela dependia o futuro do cristianismo. Se os apóstolos houvessem cedido à pressão dos judaizantes, a religião do Nazareno extinguir-se-ia em mera seita judaica. Mas os dirigentes da Igreja, instrumentalizados pelo Espírito Santo, houveram-se com sabedoria e firmeza, possibilitando que o reino de Deus, transcendendo as fronteiras de Israel, se universalizasse até aos confins da terra. O Concílio de Jerusalém foi modelar desde a convocação até as suas derradeiras decisões. Em primeiro lugar, convocação. O Concílio de Jerusalém foi convocado pelos apóstolos sob as instâncias de Paulo e Barnabé. Enviados pelas igrejas de Antioquia, Síria e Cilícia, requeriam eles fosse tomada uma resolução urgente quanto a este problema. Deveriam os gentios observar também os costumes e ritos judaicos, incluindo a circuncisão? Em segundo lugar, presidência. Sendo a figura de Pedro preponderante entre os santos da circuncisão, conclui-se: tenha ele presidido o Concílio de Jerusalém. Em todos aqueles acalorados debates, o apóstolo agiu com sabedoria, moderação. Tudo fez por preservar a unidade da Igreja no Espírito Santo. Em terceiro lugar, debates. As discussões são acaloradas. Extremados na defesa do farisaísmo, exigiam os judaizantes: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Atos capítulo 15 e o versículo 5. Almeida Revista Atualizada. Em seguida, Pedro levanta-se e põe-se a historiar como os gentios, por seu intermédio, vieram a converter-se a Cristo. Para calar a boca aos adversários, indaga o apóstolo: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Atos capítulo 15 e os versículos 10 e o 11, Almeida Revista Atualizada. Depois da exposição de Pedro, os também apóstolos Paulo e Barnabé tomam a palavra. Faz Lucas esta observação: então toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Atos capítulo 15 e o versículo 12. Almeida Revista Atualizada. Em quarto lugar, o pronunciamento decisivo de Tiago. Apesar de sua reputação conservadora, sai Tiago, irmão do Senhor, em defesa dos santos gentios e da universalidade da Igreja de Cristo. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Atos capítulo 15
e os versículos 19 e o 20, Almeida Revista Atualizada. Sinopse do segundo tópico. A importância do Concílio de Jerusalém, instrumentalizado pelo Espírito Santo, foi universalizar o reino de Deus, levando-o até aos confins da terra. Terceiro tópico. A Carta de Jerusalém. Encerrados os debates, decidem os apóstolos enviar uma encíclica às igrejas de Antioquia, Síria e Cilícia, por intermédio de Paulo, Barnabé, Judas e Silas, expondo as resoluções tomadas no Concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15, do versículo 27 até o versículo 30. Resoluções estas, aliás, que se fizeram universais tanto em relação ao tempo quanto ao espaço, tornaram-se contemporâneas dos cristãos de todas as eras. Em resumo, o documento trata dos seguintes temas. Em primeiro lugar, da salvação pela graça. Deixam os apóstolos bem patente o seu apoio ao evangelho que Paulo proclamava aos gentios, a salvação pela graça. Atos capítulo 15 e o versículo 11. Em segundo lugar, da comida sacrificada aos ídolos. A carta circular dos apóstolos é bem clara, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos capítulo 15 e o versículo 29. Terá essa recomendação alguma serventia para nós hoje? Além das festas juninas e dos doces distribuídos no dia de Cosme e Damião, há muitos banquetes consagrados aos deuses das riquezas, às divindades do poder corrupto e corruptor, e aos demônios da permissividade moral e do relativismo ético. Outro sim, cuidado com os restaurantes que logo na entrada expõem a sua divindade como se fora um mero folclore. Não é folclore, é demônio mesmo. Em terceiro lugar, da ingestão de sangue e da carne sufocada. Parece uma recomendação banal? Nada na Bíblia pode ser banalizado. Ouçamos e obedeçamos a encíclica apostólica. Que vos abstenhais do sangue, da carne de animais sufocados. Atos capítulo 15 e o versículo 29. Almeida Revista Atualizada. Receitas culinárias que empregam o sangue como um dos seus ingredientes contrariam as leis divinas. Leia Gênesis capítulo 9 e o versículo 4. Em quarto lugar, das relações sexuais ilícitas. Num século tão promíscuo e leniente como este, a recomendação dos santos apóstolos não haverá de ser esquecida. Que vos abstenhais das relações sexuais ilícitas. Atos capítulo 15 e o versículo 29. O sexo antes e fora do casamento é ilícito e pecaminoso. Êxodo capítulo 20 e o versículo 14. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 15. Pecado também é o homossexualismo, tanto masculino quanto feminino. Levítico capítulo 18 e o versículo 22. Romanos capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 27. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 9. A voz dos apóstolos não pode ser calada pela lei da mordaça. Sinopse do terceiro tópico. As resoluções do Concílio de Jerusalém consistiram dos seguintes temas: salvação pela graça, comida sacrificada aos ídolos, ingestão de sangue e de carne sufocada, relações sexuais ilícitas. Conclusão: que o exemplo dos santos apóstolos mova a Igreja de Cristo
a livrar-se de toda briga local, a fim de mostrar a sua vocação universal e eterna. O mesmo Espírito que dirigiu o Concílio de Jerusalém faz-se presente no meio de seu povo, inspirando os ministros do Evangelho a tomarem decisões de conformidade com a Bíblia Sagrada. Interessante! O concílio convocado para combater o legalismo judaizante tornou a Igreja de Cristo mais santa e pura. E assim finalizamos mais um podcast. Lições Bíblicas Dominical, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.